Nesse vídeo nós vamos ver uma alternativa Jedi para que você não precise mais ficar usando if aninhado, ou seja, aquele monte de if dentro de if no Power BI. Então se você quer descobrir uma forma prática, inteligente, muito mais organizada, que vai facilitar muito a sua vida, assiste esse vídeo que hoje nós falaremos dela, a fórmula Switch. Aliás, já vou logo dizendo para você ficar até o final do vídeo, porque no final nós vamos ver uma dica Jedi, um jeito Jedi de fazer a análise aqui. Então, sem enrolação, vamos direto para minha tela do Power BI e começar a ver sobre a fórmula Switch. Estamos aqui então na nossa tela inicial do Power BI. Aqui à direita vocês vão ver, eu já fiz a importação das bases de dados, as quais estão disponíveis para download aqui na descrição. Então pode fazer o download, é gratuito dessas bases de dados. E aqui vocês vão ver também tabela calendário. Essa tabela calendário não está disponível, pois é uma tabela calendário feita em DAX. E eu já fiz vídeo ensinando como fazer uma tabela calendário em DAX, então vou deixar o link aqui no card. É muito útil esse jeito de fazer tabelas, assiste o vídeo que você vai ver. Mas enfim, temos aqui todas as informações que a gente precisa. Agora vamos partir então direto para a análise e ver aqui exatamente o que a gente vai querer saber com esses dados. Bom, inicialmente nós temos a base de clientes, né, que ela traz os dados dos clientes, obviamente, dados normais, os dados de vendas também, e vale ressaltar que esses dados de vendas são do ano de 2022, portanto é o único ano que está disponível aqui, e aí temos também a nossa tabela calendário do ano de 2022, afinal é o único ano que a gente tem aqui para analisar. E basicamente nós já vamos começar a mostrar a utilidade da fórmula Switch aqui na tabela calendário, porque veja só, aqui nós temos uma coluna de date, que é a data, né, então todas as datas do ano de 2022, o ano referente a essas datas, 2022, o mês, o dia da semana e o trimestre. Então, nós temos essas análises aqui. Claro que numa tabela calendário a gente pode fazer muitas outras análises e é inclusive o que a gente vai fazer aqui agora. Imagine só que eu queira fazer uma análise por bimestre. Então, sei lá, eu quero saber a quantidade vendida dos produtos, do total dos produtos, por bimestre. Como que eu calcularia o bimestre desses dados usando o if? Eu teria que vir aqui em calendário, criar uma nova coluna e aí usar a fórmula if para criar. Como que seria isso? Vamos fazer aqui rapidinho para ver o trabalhão que isso vai me dar. Então vamos fazer uma análise de bimestre, onde eu vou fazer o if, né? Porque são condicionais, eu quero se o meu mês for menor ou igual a 2, bimestre 1, menor ou igual a 4, bimestre 2, assim por diante. Então, vamos lá. O teste lógico que a gente quer é se a minha coluna mês, e aqui se a gente colocar mês com esse acento vai dar ruim, então vamos escrever calendário, aí ele já abre aqui pra gente essa opção de mês. Então, se a coluna mês da tabela calendário for menor ou igual a 2, o que eu vou querer colocar? Resultado se true, né, se for verdade, eu vou querer colocar bimestre 1. E aqui é onde o bicho começa a pegar para a fórmula if, para fazer esse tipo de análise com fórmula if. A gente sabe que se a gente só estivesse analisando duas condições ou três, não teria problema, eu usaria um if ou dois no máximo. Então, se eu estivesse analisando semestre, por exemplo, se a coluna mês da tabela calendário for menor ou igual a 6, coloque semestre 1. Caso contrário, eu não preciso nem colocar outro if, é só fazer vírgula, semestre 2, porque se não for essa condição, se ela não for atendida, já vai para a próxima. Mas aqui não tem como, né? O resultado se falso seria o quê? Se não é bimestre 1, pode ser bimestre 2, 3, 4, até o 6. Então, nesse caso aqui, a gente teria que colocar o quê? Um outro if. Então, o resultado se falso, se esse if aqui não for verdadeiro, roda esse segundo if, mesma coisa, calendário, mês. Agora, nesse caso, se for menor ou igual a 4, aí eu quero bimestre 2. É lógico que dá pra gente fazer isso aqui um pouco mais rápido, uma vez que a gente sabe agora que a gente vai ficar repetindo isso até o bimestre 6. Então, aqui vai ser bimestre 2, aqui, se for menor ou igual a 6, vai ser bimestre 3, aqui a mesma coisa agora para 8, e aqui vai ser 4, aqui a mesma coisa agora para 10, e aqui vai ser 5. Felipe, ficou faltando um. Não, não ficou. Se nós lembrarmos o que a fórmula if nos dá de argumento para a gente passar para elas, é o teste lógico, o que você quer saber. Se esse teste lógico for verdadeiro, o que você quer que coloque. E se for falso, o que colocar também. Então aqui, se for verdadeiro, ele vai colocar bimestre 5. Se não for, eu simplesmente quero que coloque bimestre 6. E aí agora uma parte importante e muito chata de quanto a gente usa esse mundaréu de if aqui, que é a gente ter que fechar as aspas corretamente, com muito cuidado, senão vai dar erro. Então, olha só, eu tenho que fechar uma aspas referente ao último if aqui no caso, aqui ao penúltimo, antepenúltimo e tal, e agora sim eu fechei o if principal que estava puxando minha fórmula. Damos Enter e aí temos o nosso resultado com os bimestres, que é aquela análise que a gente queria fazer. Então, aqui, vou até colocar uma matriz para a gente comparar, para a gente entender direito do que se trata. Eu quero, então, a coluna bimestre, servindo como as linhas aqui,
E na base de vendas eu vou jogar quantidade vendida aqui também. Então eu estou comparando as quantidades vendidas por bimestre. Sim, eu sei, é muito pequeno essas letras do Power BI. Eu já estou aumentando aqui. Vir aqui em grade, opções e vamos por 25 para ficar bem visível. Legal. Tá aqui, temos nossas análises por bimestre. Legal. Agora, vamos ver o jeito mais inteligente de fazer. Mas como eu já fiz essa análise de bimestre, vamos fazer uma outra análise que é justamente a análise de faixa etária. Então eu quero saber qual a faixa etária dos meus clientes. Quero saber qual faixa etária eu vendo mais ou quanto eu vendo por faixa etária. Então eu quero ter lá do 18 aos 24 anos, dos 25 aos 34, eu quero separar isso dessa forma. Obviamente, eu não tenho esses dados aqui, como nós já vimos. Então, na base de clientes, eu não tenho esses dados, olha só. Eu tenho um único dado que vai me ajudar a fazer isso, que é a data de nascimento. E aí aqui, nós vamos ter duas formas de fazer, a forma tradicional e a forma Jedi, mas vamos começar com a forma normal. A primeira coisa que a gente teria que fazer aqui é calcular, então, a idade dos clientes, para eu conseguir justamente rodar um if ou a forma switch, que é o que a gente vai fazer. Como que eu posso calcular a idade do cliente usando o DAX? Aí tá, ó, você veio aprender uma coisa, já vai aprender uma de brinde aí, que é calcular a idade do cliente com fórmula DAX. Aliás, pô, isso merece o seu like, não merece não? Você veio aqui para aprender fórmula switch, vai aprender fórmula switch, vai aprender a fazer essa análise de um jeito Jedi e tá aprendendo aqui de quebra como calcular a idade usando o DAX. Mas vamos seguir aqui que temos muita coisa para ver ainda. Legal, data de nascimento, eu vou vir aqui em base de clientes, vou criar uma coluna. Essa coluna vai se chamar idade, porque eu quero calcular a idade do meu cliente. E para calcular essa idade eu vou usar a fórmula DateDiff, ou seja, a diferença entre datas. Eu vou passar, primeiramente, o argumento, a data número 1, que é a data, primeira data, é a data que eu tenho de nascimento dos meus clientes. Então, eu vou vir aqui, colocar base clientes, data de nascimento. Legal, dá o ESC nessa janelinha. Quem acompanha o canal sabe que eu odeio aquelas opções de data que tem aqui. Mas, dado o ESC, ela some, vida que segue. Agora, o próximo argumento vai ser justamente qual é a data que eu quero comparar. Simplesmente com a data de hoje. Então, vamos usar o today. E eu vou querer que ele me passe esses resultados da diferença entre as datas em anos. Então, ele poderia me passar aqui em dias, em meses, mas eu quero que essa diferença seja me passada em anos completos. Então, é só passar o year aqui, fechar o parênteses da fórmula, dar o enter. E aí já temos a nossa coluna calculada, criada com a idade de cada cliente. Lembrando que a análise que eu quero fazer é justamente por faixa etária. Então agora eu preciso justamente criar uma nova coluna com a faixa etária que se enquadra naquelas análises que eu quero fazer. Vamos lá, novamente, já vimos como que cria coluna aqui. Aqui eu vou colocar faixa etária e vamos calcular agora usando a fórmula switch. Aqui, nesse mesmo caso, eu teria que fazer igual a gente fez para bimestre, colocar um monte de if. Mas, agora, a gente vai usar a função switch, que justamente libera a gente de ficar abrindo várias funções dentro de funções, que é aquilo que a gente chama de if aninhado. Aqui nós vamos começar a passar para ele o primeiro argumento, que é a fórmula true. Vamos dar vírgula e terminar aqui de colocar a fórmula, você já vai entender melhor, depois que a gente olhar a fórmula completa, o que esse true está fazendo. Mas basicamente ele vai falar assim, olha, procura o que é verdade dessas condições que ele está passando, achou que é verdade, coloca o que está do lado. Então, vamos ver aqui primeiro. O que eu quero comparar é justamente a idade. Então, eu vou colocar aqui base, clientes, idade. Eu quero saber o quê? Se essa idade é menor ou igual a 24 anos, eu quero pegar quem tem até 24, ou seja, de qualquer idade até 24, eu vou querer colocar aqui que eu tenho uma faixa etária de 18 a 24 anos. Pô, Felipe, mais 18? Vamos supor que todos os meus clientes tenham 18 anos ou mais. Então, a gente dá Enter, legal, eu tenho essa condição. O True está me falando justamente o seguinte, se isso aqui for verdade, coloca para mim, nessa célula da coluna, esse valor aqui, que a gente está passando como um texto, porque isso aqui é para segmentar as idades entre 18 a 24. Então, isso aqui não é para ser número, é para ser texto mesmo, por isso as aspas, tá? E aí, olha só como fica mais fácil. Eu vou até copiar, igual a gente tinha feito lá no if, porque aqui eu não preciso ficar abrindo um monte de fórmula. Eu posso simplesmente fazer essa análise agora, indo até os 34 anos. Eu vou fazer essa análise de 10 em 10 anos. E aí aqui nós vamos colocar de 25 a 34, vírgula, linha de baixo, a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, pronto. Vamos trocar aqui também para 35 a 44 anos. Aqui a análise vai ser dos 45. Então, eu vou colocar aqui 45 até os 59 anos. E aí, para finalizar, não podemos esquecer as vírgulas só. Para finalizar, eu vou dar o Shift Enter e vou selecionar aquela condição, igual o if tinha, de que se não for nenhuma dessas,
o que mais eu quero? Que aqui no caso dessa fórmula está lá como else, ou seja, se nada disso for verdade, o que mais? O que eu faço? Então aqui eu quero colocar 60 mais. Então a gente sabe que a pessoa tem essas faixas etárias e tem a faixa etária de 60 mais. Eu vou ter que fechar aqui nesse caso um único parênteses, né? Porque aqui a gente só tem uma fórmula que é a switch aberta. Vou dar enter e olha só, foi criado para mim a coluna faixa etária. Aqui deu um errinho, aqui apareceu 60 mais. Pois é, você viu aí que eu cometi um engano. Eu errei na hora de colocar os filtros das idades, eu só fui perceber quando estava editando o vídeo. Por isso estou fazendo esse parênteses aqui no vídeo principal para corrigir esses valores, esses filtros, mas já adianto que o resto do vídeo está certinho, está tudo explicadinho corretamente, então pode assistir tudo que você viu até aqui e tudo que você vai ver no restante do vídeo, continua certo. Vamos direto para minha tela aqui já resolver esse problema. Eu sempre falo que errar no vídeo, se errar a fórmula no vídeo, passa vergonha. Passei, fazer o que acontece, né? E aí vamos identificar exatamente o que aconteceu de errado e já corrigir. Basicamente, a nossa coluna faixa etária, ela está sendo calculada através do switch, até aí tudo certo, true, tranquilo. O problema foi na filtragem, olha só como eu escolhi para fazer a comparação, para ver se os dados estão correspondendo aos valores. Aqui eu coloquei que eu quero todos os clientes com idades menor ou igual a 24. Então, tá certo. Todo mundo que tem 24 ou menos vai cair nessa faixa etária aqui. Na linha de baixo já começa o erro. Aqui eu puxei valores menores ou iguais a 25. Mas veja só, valores menores ou iguais a 24 já estão sendo puxados na linha de cima. Nos valores, então, que não forem menores ou iguais a 24, mas forem menores ou iguais a 25, só vai ter o próprio 25. Eu não estou filtrando aqui dos 25 ao 34, que é o que eu gostaria de fazer inicialmente. Aqui nos 35 a mesma coisa, eu não estou indo até os 44. Então, esse foi o erro. Consertando esse erro, a gente troca aqui por 34, aqui embaixo tem que ser 44, a gente dá Enter e aí vamos ver o que acontece na nossa coluna para ver se agora sim está certo. E agora os valores parecem estar corretos, porque temos aqui idade 24 na faixa etária de 18 a 24, tá certo, 42 entre 35 e 44, 25 está na faixa etária certa, 42 também, 55 e agora os valores estão corrigidos. Então, fique agora com o resto do vídeo, pode dar risada da minha cara à vontade, mas o resto da explicação está correto, beleza? Então é isso, bom vídeo para você. Vamos voltar aqui agora para mostrar outra forma de fazer essa fórmula switch, porque a gente viu que nesse caso a gente usou o true, né, para conferir se cada uma dessas linhas é verdadeiro ou não, caso fosse colocar esse valor aqui. Agora nós vamos ver uma forma de não precisar passar esse true, você já vai entender o porquê. Vamos supor que agora eu queira fazer uma coluna para ver se as pessoas vão ter ou não vão ter desconto. Então, eu vou criar uma coluna e aqui vai chamar desconto. A gente vai calcular o quanto uma determinada classe de pessoas ali pode e vai ter de desconto ou não. E aí, para esse desconto, eu selecionei um jeito aqui que é o seguinte. Se a pessoa for solteira, ela não vai ter desconto. Porque ela quer ser solteira, feliz e ainda ter desconto negativo. Se a pessoa for casado, aí ela tem desconto. Ela já é casada, ela precisa ter um ânimo, uma alegria. Então, essa pessoa vai ter 10% de desconto. Se for divorciado, ela vai ganhar 5% de desconto. E se for viúvo, 5% de desconto também. Então, é a promoção para os casados. Então, eles vão ter 10% de desconto. Viúvo e divorciado, 5% de desconto. E solteiro, não tem nada. Vai viver sua vida. Não nos incomode. Eu sou casado, então deixa nós aqui, os casados, se divertir. Aliás, me deixa aí nos comentários se você é casado ou é feliz. Mas brincadeiras à parte, vamos usar mesmo esses critérios para o desconto. Só para conseguir mostrar aqui o que eu quero para vocês. Uma forma de usar a fórmula switch sem o true. Então, mesma coisa aqui. Desconto, vamos usar a fórmula switch. Que a gente também vai passar condições para essa forma, só que agora perceba que eu vou querer fazer a seguinte análise. Se a coluna estado civil da base de dados de cliente for igual a solteiro, o resultado vai ser 0. Se o estado civil for igual a casado, o desconto vai ser 10%. Se for divorciado, vai ser 5%. Então, veja que aqui eu não estou fazendo uma análise de maior ou igual, maior, menor, menor ou igual. Eu estou fazendo uma análise de igual. Então, se a coluna for exatamente este valor, eu quero este resultado. Quando nós tivermos esse tipo de situação, a gente não precisa passar o true. A gente simplesmente vai passar a base, a tabela que a gente quer trabalhar e a coluna. Então, nesse caso, vai ser estado civil. Passei estado civil, a partir de agora ele vai entender que é para ele olhar o que eu passei e aquilo tem que ser igual à condição, né? A condição ali é de igualdade que ele está buscando. Então, o famoso Shift Enter. E vamos começar nossa análise aqui, então, por casados, né? Os casados, os últimos serão os primeiros.
Não deixa minha mulher assistir isso. Os casados, então, eles vão ter o quê? Eles vão ter 0,1, que seria equivalente a 10% de desconto. Para o Power BI entender, a gente tem que colocar assim. Agora vamos para os viúvos. Aqui é importante só que a gente escreva exatamente igual está nas colunas, tá? Então, se aqui tiver algum valor diferente, vai dar errado. Mas basta seguir isso daí e a gente já tem agora o desconto para os viúvos, que é 0,05, 5%. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para o divorciado. O divorciado ganha parabéns. Tô brincando, o divorciado ganha também 0,05 de desconto. E aí, o else, aquele que não é nem casado, nem viúvo, nem divorciado, que é o solteiro, ele não vai ganhar nada. A gente não quer dar nada, nenhum centavo de desconto para ele, ele vai pagar a conta cheia. Então, a gente coloca 0. A gente não precisa colocar aqui solteiro 0 por conta daquele else, igual o if tem, switch tem também. A gente vai fechar o parênteses e dar enter. E aí vamos ver se deu certo. Aqui já foi criado a nossa coluna de desconto. E aqui no começo, onde temos um monte de solteiro, tudo 0, ó, tá dando certinho. Mas eu vou filtrar agora. Eu vou tirar os solteiros da equação, vamos deixar o resto do pessoal. Vemos que os divorciados estão com 0,05, correto? É isso mesmo que a gente quer. Aqui a gente tem os casados com 0%. Não, vamos arrumar isso agora. Os casados estavam com 0 justamente porque a gente colocou um S e não tem, é casado e é viúvo e divorciado. Então eu estou retirando os S aqui que a gente colocou. Agora sim. Divorciado, 0,05. Vamos achar o casado aqui, ó. Casado. Agora sim, 10% de desconto. Pode comemorar. Então, se for condições de maior ou menor, maior ou igual, aí a gente tem que usar o true. Se não, eu posso passar simplesmente o nome da tabela, a coluna e as condições que eu quero de igualdade. Legal. Agora vem a dica Super Jedi que você está esperando desde o começo do vídeo. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber próximas aulas, próximas dicas como essa que você só vê aqui. Então vamos ver um jeito diferente, um jeito mais inteligente até, para a gente calcular a idade, né, a faixa etária, igual a gente calculou agora há pouco, um jeito mais inteligente de fazer isso, porque desse jeito a gente não precisaria nem criar a coluna idade, né, dos clientes. A gente nem precisaria criar essa coluna idade. E a gente teria os mesmos resultados aqui da faixa etária. E aí aqui, agora que a gente já fez tudo, fica muito mais simples de entender. O que eu estou usando aqui na faixa etária? Eu estou usando que a base clientes, a coluna de idade, seja menor ou igual a algum valor para eu colocar essa faixa de valores aqui. E como que eu estou calculando a idade? Eu não estou usando essa fórmula aqui? Pois é exatamente isso que eu vou fazer ao criar uma nova coluna, para que em vez de eu ter que criar a coluna idade, mesmo que essa coluna idade não exista, eu consiga ter a coluna que aí sim me interessa, que é de faixa etária. Porque aqui eu não estou interessado se a pessoa tem 20, 21, 22, 23 anos, eu quero saber a faixa de idade que ela tá, não exatamente a idade. Então aqui eu nem precisaria dessa coluna idade, eu estou trazendo uma coluna a mais, são mais um monte de dados aqui, no caso não vai fazer tanta diferença, mas existe um jeito mais direto de fazer, que é justamente esse. Eu vou colocar faixa etária Jedi e vai ficar assim mesmo, maiúsculo, minúsculo, que aqui é o jeito diferente mesmo. Eu vou usar a fórmula switch, como a gente já fez, e aqui eu vou usar o true, porque aqui eu volto a fazer uma comparação de igual, menor ou igual, maior ou igual. Vamos dar vírgula e eu vou colar aquela fórmula. Por quê? Porque essa fórmula está me passando justamente a idade. Então, se a idade, porque agora vamos trabalhar num cenário onde eu não tenho essa coluna idade. Então, se isso daqui, ou seja, a diferença entre as datas, que no caso aqui vai ser a idade, for menor ou igual a 24, eu vou querer colocar a faixa etária de 18 a 24. E a mesma coisa agora, eu repito isso daqui, se for menor ou igual a 34, eu quero colocar a faixa etária de 25 a 34 anos. E assim por diante. Eu não vou colocar todos, porque você já entendeu como funciona, mas vamos dar vírgula aqui e colocar que o resto vai ser 60 a mais. Só para colocar entre aspas, só para a gente concluir aqui e ver que o resultado vai ser o mesmo, e nesse caso a gente não precisaria ter criado nenhuma coluna. Veja que funcionou, a gente usou a fórmula dateDiff para que a gente não precisasse ter criado uma coluna idade só para a gente ter a faixa etária, porque a informação que a gente queria era a faixa etária. Dá para fazer sem criar, como nós fizemos aqui, faixa etária Jedi, simplesmente passando a dateDiff. Então, agora eu quero saber o que você achou da aula. Veio aqui para aprender fórmula switch, para nunca mais precisar usar if aninhado, if dentro de if, um monte de fórmula. Não use mais isso, você já assistiu o nosso vídeo aqui, não precisa mais ficar refém de ifs. E também aprendeu agora a calcular a idade fazendo a fórmula dateDiff.
e eu quero saber a sua opinião, o que você achou, se você gostou, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de comentar aí se você é casado ou é feliz. Eu agradeço a sua presença até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ajuda demais o trabalho. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo para quem você acha que possa ajudar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e falou!